A paz do Senhor a todos, que Deus possa estar nos abençoando, fortalecendo as nossas vidas, né? Que a gente possa estar aprendendo com a palavra do Senhor nesse dia e que o Espírito Santo possa mesmo queimar em nossos corações, fazendo a vontade de Deus prevalecer nas nossas vidas. Vou estar lendo no livro de Jonas, capítulo 1, no versículo 1 ao 17, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo você é? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Depois eu vou continuar lendo mais na frente, mas esse texto fala do chamado de Jonas, né? Que Deus chamou Jonas para fazer uma obra lá em Nínive, mandou ele ir para Nínive para pregar para Nínive, para anunciar o perdão, o arrependimento para aquele povo. Mas eu acho interessante que quando começa o versículo fala assim: e dispôs-se Jonas para a grande cidade. Não, deixa eu ler de novo aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus mandou Jonas dispor e ir até a cidade de Nínive, mas Jonas dispôs ao contrário, para fugir. Jonas foi fugindo da presença do Senhor. Até parece que podemos fugir da presença de Deus, não tem como fugir da presença de Deus, mas Jonas, ele quis fugir da presença de Deus. Então esse texto mostra pra gente que Jonas não quis obedecer ao chamado de Deus. Ele não quis ir para Nínive, porque ele sabia do pecado de Nínive, ele sabia que o povo de Nínive era um povo muito rebelde, e ele não queria ir lá pregar. Eu penso assim que às vezes ele não quis pregar porque ele conhecia o Deus que ele servia e sabia que Deus era misericordioso, que Deus era longânimo e que Deus poderia fazer aquele povo se arrepender e se voltar para ele através da pregação de Jonas. E muitas vezes a gente age assim. Às vezes a gente não quer falar do amor de Deus para certas pessoas, às vezes a gente escolhe pessoas aonde a gente vai e não prega para todos, a tempo e fora de tempo, como manda a palavra do Senhor. Mas Deus tem N maneiras de trabalhar conosco, e Jonas experimentou esse trabalhar de Deus na vida dele. Ele fugiu da presença do Senhor e foi procurar um navio para Tarsis. E ele achou o navio ancorado, ele entrou naquele navio, e ele, no versículo 5, diz assim: Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Antes do 5, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade.
Jonas estava no barco, no navio, e de repente Deus manda uma grande tempestade. Deus, ele está no controle de todas as coisas, até da tempestade. Deus muitas vezes permite situações adversas nas nossas vidas, assim como permitiu na vida de Jonas. E ele estava junto com um povo dentro daquele barco, um povo que não conhecia Deus, um povo que começou a ver aquela tempestade, ficarem com medo, apavorados, e começaram todos a clamar os seus deuses. Mas eles viram que nada estava adiantando, e aí eles foram atrás de Jonas. E eu acho interessante que quando eles chegaram no porão, acharam Jonas, um homem de Deus, dormindo profundamente. Eu queria parar um pouquinho aqui nesse dormindo profundamente. Às vezes a gente passa por situações adversas, né, por circunstâncias terríveis, e a gente fica dormindo. O inimigo consegue entreter a gente com tanta coisa e a gente não atenta para aquilo que Deus está querendo falar conosco. E Deus queria falar com Jonas. Deus queria que ele fosse para um lugar e ele foi para outro. E ele foi dormir. Ele estava no meio de uma grande tempestade, mas ele estava dormindo. E aquele povo chegou perto dele, achou ele dormindo e falou assim, né, com ele. Que sono... está arrebatado no sono, agarrado no sono. Aquele povo ficou abismado de Jonas estar dormindo no meio daquele tumulto todo. E às vezes, irmãos e irmãs, nós muitas vezes ficamos dormindo no ponto. Deus está falando conosco nesse tempo. Eu sei que a gente está passando por uma situação difícil, mas tem gente passando situação muito pior, muito pior. Tem pessoas morrendo com fase terminal de câncer, tem tantas outras enfermidades acontecendo no mundo, tem gente morrendo de outras enfermidades, mas a gente para ouvir tanta coisa, ver tanta coisa e não se volta para Deus. Eu creio que Deus está chamando a atenção de nós cristãos, para que nós paremos e olhemos para o Senhor, para que nós tenhamos intimidade com Deus. Deus quer que a gente seja íntimo dEle, que a gente converse com Ele, que a gente passe tempo com Ele. Olha, ninguém vai ter desculpa agora de falar que não tem tempo, porque todo mundo está tendo tempo. E será que nós estamos realmente tirando tempo para Deus? Será que realmente a gente tem parado com o Senhor? Será que nós temos olhado para a palavra do Senhor? Ou será que nós estamos como Jonas, dormindo um sono profundo, agarrado com tanta coisa aqui da terra, esquecendo que é um reino do céu para vir aqui à terra? Existe um propósito de Deus em todas as coisas. Eu coloquei um tema nessa palavra, que é atitudes ao ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter uma atitude, líderes, pastores, mulheres de oração, pessoas todas que estão buscando ao Senhor, que está à frente de um trabalho do Senhor. Nós precisamos atentar para esse tempo. Nós temos ouvido a voz de Deus, e o que nós temos feito quando a gente ouve a voz de Deus? Qual a atitude que a gente tem tomado? Hoje eu parei para pensar e estava olhando as pessoas, assim, as casas, né, aliás, e as ruas sem pessoas, e eu comecei a analisar. Quanto tempo nós saímos nas ruas e paramos com as pessoas falando do amor de Deus? Quantas casas nós entramos e anunciamos o amor de Deus para essas famílias? Eu creio que Deus está chamando a atenção nossa. E agora? Agora nós não podemos fazer isso, mas nós podemos orar. Nós podemos ler a Bíblia, nós podemos falar com Deus, nós podemos clamar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas nações da terra. Nós podemos clamar para que Deus nos levante. Eu creio que se nós, nesse tempo que estamos passando, mergulharmos nas profundezas de Deus, tirar um tempo com Deus, esquecer internet, esquecer Facebook, esquecer Instagram, esquecer essas coisas e voltarmos para o Senhor, pegar a Bíblia, sentar ou ajoelhar ou de pé, mas falar com Deus, ficar um tempo com Deus todos os dias.
Ainda que você tire um tempo com a sua família, tire um tempo para ver um filme, tire um tempo para outros lazeres, mas que você tire um tempo para Deus. Eu creio que nós vamos sair diferente desse tempo. Nós vamos sair mais amadurecidos, nós vamos ter experiências com o Senhor. E Jonas, ele experimentou algo diferente, algo que ele não planejava com certeza. E quando aquele povo foi até ele, acordar ele e falou com ele, o que está acontecendo? Por que está acontecendo toda essa tempestade? Eu achei interessante que Jonas não fugiu da responsabilidade, né? Quando eles perguntaram para ele no versículo 8, na parte B, que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? De que povo és? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, olha que interessante, quando Jonas falou quem era ele e o Deus que ele servia, só dele falar do Deus que ele servia causou temor no coração daqueles homens. Então a palavra de Deus tem poder. Nós temos uma autoridade dada por Deus para poder falar dessa palavra. Nós temos um poder enorme da oração para fazer diferença na terra. Mas o que nós temos feito? Será que o mundo tem conhecido esse Deus que está na nossa vida? Será que esse mundo perdido que a gente fala tanto, a gente tem demonstrado esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos perdoa, esse Deus que nos pega no colo quando nós precisamos? Será que nós temos falado desse Deus de maneira que as pessoas vejam esse poder em nós? Porque ainda que Jonas estava fugindo, aqueles homens temeram quando ele falou que ele era um homem de Deus, que era um Deus verdadeiro, um Deus fiel. E disseram, que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhes Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa. Olha que interessante, apesar de Jonas estar fugindo do propósito de Deus, na hora dele assumir a culpa, ele não jogou a culpa em Deus, ele não jogou a culpa nas pessoas de Nínive, ele não jogou a culpa em ninguém, ele assumiu a culpa sozinho. E quantas vezes nós colocamos a nossa culpa em outros, em pessoas, no próprio Deus, mas Deus, ele nos ama tanto que ainda assim ele nos perdoa e ele está disposto a nos abraçar. E nós estamos dispostos a abraçar as pessoas? Estamos dispostos a perdoar as pessoas, a amar as pessoas, aquelas que nos perseguem, aquelas que nos ferem? Será que nós estamos realmente dispostos a sofrer danos por essas pessoas? Que nós possamos aprender com Jonas a assumir o nosso erro quando nós falhamos, para que Deus possa transformar nossa vida. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha que interessante, esses homens aprenderam a clamar ao Deus verdadeiro, e eles começaram a clamar porque eles temeram, ainda que eles estavam numa luta que todos poderiam morrer, eles temeram de Deus fazer alguma coisa contra eles. Então nós precisamos saber a posição nossa, que é de buscar a Deus em todo o tempo, ainda que isso custe a nossa vida, que nós busquemos ao Senhor, que nós clamemos ao Senhor. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Nós de nós mesmos não temos nada.
Tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória dele. Nós estamos aqui na terra com um propósito, e o propósito de Deus é fazer grandes coisas através das nossas vidas. Isso é um propósito de Deus para todo aquele que aceitou Jesus. Mas muitas vezes nós estamos deixando isso de lado, estamos no comodismo, na zona de conforto. É muito melhor ficar confortável sem ter riscos, mas o Senhor nos chamou para arriscar. O Senhor nos chamou para morrer para nós e viver para Ele. E Deus fez o mar aquietar, pois aqueles homens temeram o Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Será que nós temos votado ao Senhor? Será que nós temos sacrificado a nossa vida pelo Senhor? Esses homens não conheciam o Senhor, mas uma palavra que eles ouviram sobre o Senhor fez mudar o coração deles. Nós temos ouvido muitas palavras. Nós temos tido experiências de ouvir Deus, mas o que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos ouvido do Senhor? Aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor. Então nós temos que fazer alguma coisa. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas foi tragado. Deus levantou um peixe. Deus preparou um grande peixe para pegar Jonas. E Jonas estava dentro do ventre do peixe. E 3 dias ele ficou no ventre do peixe. E ele só orou no 3º dia. Será que nós vamos esperar passar todas essas tribulações, né, que nós estamos passando, e vamos deixar para orar depois? Então que nós oremos. Eu glorifico ao Senhor porque tem um povo orando. Eu glorifico ao Senhor porque tem um povo clamando. Eu glorifico ao Senhor porque tem um povo que está se rendendo ao Senhor. Então que nós não percamos tempo, que a gente ore. E eu coloquei uns tópicos aqui. Atitudes ao ouvir a voz de Deus. Primeiro, os momentos de adversidades, eles duram somente o tempo necessário. Só o tempo necessário para a gente entender a vontade de Deus. Eu estou crendo que Deus está permitindo adversidades na nossa vida para que nós possamos aprender com esse tempo. E esse tempo vai passar. Vai passar. Saia melhor desse tempo. Eu quero sair melhor desse tempo. Eu quero sair muito melhor desse tempo. Em nome de Jesus. E no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 3... diz assim: Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Deus, ele concede paz àquele que tem propósito firme com o Senhor. Por isso que as pessoas às vezes não entendem. Nossa, como que as pessoas podem ficar tranquilas no meio de tanto caos? Não estou falando dessa situação particular, mas de todos os movimentos da nossa vida, todas as horas da nossa vida, todos os tempos que nós já passamos até aqui. Eu tenho certeza que eu e você já passamos muitas adversidades, mas nós temos posto a nossa confiança em Deus, então nós teremos paz, porque Ele disse que Ele dará paz, perfeita paz, àquele que tem um propósito firme em Deus. Que o nosso propósito seja firme no Senhor. E no Salmo 4, versículo 8, diz assim: ó, só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, 8. Só o Senhor nos faz viver em segurança. Porque nós havemos de passar por muitas dificuldades ainda na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu por nós. E é nele que tem que estar a nossa confiança. É só nele. Jonas orou. Ele orou, clamou, e Deus ouviu ele no ventre do peixe. E fez aquele grande peixe vomitar Jonas. No capítulo 2 fala sobre isso. Aquele grande peixe vomitou Jonas na praia. Então, se nós orarmos, se a nossa confiança está no Senhor, Ele faz cessar guerras, Ele faz queimar carros no fogo e Ele aquieta a nossa alma. Lá no Salmo 46, versículo 9 a 11, fala sobre isso, que o Senhor aquieta a nossa alma, Ele queima os carros no fogo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. A hora que Ele disser basta, tudo vai cessar.
Para nos alinharmos à vontade de Deus também, é que Deus permite adversidades. Jonas 1,17. Jonas 1,17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Então Deus permite adversidade para que a nossa vontade seja alinhada à vontade de Deus. A vontade de Jonas era ir para Tarsis, mas essa vontade de Jonas não estava alinhada com a vontade de Deus. Então a nossa vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus, senão Deus vai preparar grandes peixes, para que nós possamos aprender a alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai. Jonas, no livro de Evangelho de João, capítulo 2, 18, diz sobre Jesus. Lá em João capítulo 2, fala que no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 18, diz que Jesus também ficou 3 dias e no 3º dia ressuscitou. Só que Jesus não era porque ele não estava numa vontade alinhada com a do Pai. É porque ele quis se entregar por nós. E ele morreu e ficou 3 dias morto, mas ressuscitou para que nós, através dele, chegássemos ao conhecimento do Pai. Para que hoje eu e você pudéssemos ter livre acesso a Deus. Nós temos liberdade diante de Deus. Eu e você podemos a qualquer hora do dia falar com o Pai. Eu e você podemos estar na vontade do Pai. Ouça a voz de Deus, porque quando você ouvir a voz de Deus, quando Deus te direcionar, nada e nem ninguém tira você do propósito de Deus. Nada e nem ninguém, porque o propósito de Deus, ele permanece na nossa vida quando nós estamos alinhados à nossa vontade, à vontade de Deus. Segundo tópico, a nossa resposta a Deus fará diferença. A resposta que a gente vai dar, mediante a circunstância diversa que a gente estiver vivendo, vai fazer a diferença na nossa vida. Jonas orou no capítulo 2. Ele orou a Deus e fez toda a diferença, porque Deus fez aquele grande peixe vomitar Jonas na praia. No capítulo 3, diz assim, veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus não desiste de nós, ainda que nós falhamos, ainda que nós fazemos errado, ainda que a gente fuja da presença de Deus, não tem como fugir, porque Deus está em todo lugar e Ele nos ama como ninguém. E Ele nos perdoa, Ele sabe da nossa fragilidade. E Ele nos perdoa, Ele está sempre disposto a nos levantar. E Ele tornou a falar com Jonas. E Jonas dispôs. Dessa vez, Jonas dispôs a percorrer Nínive. E ele percorreu Nínive 3 dias pregando o Evangelho. 3 dias. Olha só, nestes momentos difíceis é que Deus forjará o nosso caráter, é o caráter dele. Qual a resposta que nós vamos dar para Deus nesses momentos difíceis que a gente está passando? Qual a resposta que você vai estar dando para Deus, para Ele poder alinhar a sua vontade à vontade dEle? Eu tenho perguntado para Deus, qual a resposta que eu preciso te dar, Jesus? Qual a resposta que o Senhor está requerendo de mim? E eu tenho sentido o que Deus está querendo. Eu tenho orado, falado com Deus e ouvido Deus através da palavra dele, e ele tem ministrado no meu coração a vontade dele para a minha vida. E eu tenho certeza que dessa vez vai ser diferente, em nome de Jesus, porque Deus, ele muda a nossa história. Ele muda. Ele tem um grande potencial em você, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus tem um grande potencial em você. Ele investiu em mim e em você. Ele investiu em nós para esse tempo de adversidades, esse tempo que não vai parar as adversidades, não, infelizmente não vai parar. Por quê? Porque Deus disse que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, venci. E outra, quando Jesus estiver voltando, grandes coisas vão acontecer no céu e na terra. Então, prepara-te. Eu estou procurando me preparar. E ainda preparados, a gente ainda vai ser surpreendido. Mas uma coisa é certa, se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, as coisas vão ser diferentes. Olha só o que aconteceu com Jonas. Quando Jonas pregou, anunciou 3 dias para o povo de Nínive, sobre o que ia acontecer se eles não convertessem ao Senhor.
Olha o que aconteceu no versículo 6 do capítulo 3 de Jonas. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homem como animal, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Tem alguma coisa errada, não tem, irmãos? Por que que o mundo a gente não vê a conversão? Olha, a conversão tem que partir de nós. A nossa conversão tem que ser real, tem que ser visível. O mundo precisa ver Deus em mim e em você. O mundo precisa ver o povo de Deus se levantando. O povo de Deus tem que se levantar nesse tempo, sabe? Passou esses dias de recluso aí, vamos marchar, vamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém mais vai poder fazer nada. E olha o que aconteceu, todo esse povo de Nínive, por mais difícil que era a conversão deles, eles se arrependeram, eles se converteram. E aí, no versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. A humanidade está carente da luz de Deus. Nós somos sal na terra e luz no mundo, mas nós estamos muito preocupados com o nosso próprio umbigo. Nós estamos muito acomodados na nossa zona de conforto. Nós estamos assim, achando que está tudo muito bem, não está acontecendo nada de errado comigo. Eu estou buscando Deus, mas não é assim. Deus quer que a gente morra para gerar vidas. Uma semente não vai gerar vida se ela não morrer. Ela precisa morrer para gerar vida. Para gerar frutos, precisa morrer. Então, eu e você precisamos morrer. Precisamos nascer de novo todos os dias, sabendo que Deus tem um propósito conosco. No tópico 3, é chegada a hora de ressuscitarmos com Cristo. Chegou a hora, chegou o tempo. Seja sal, seja luz. Para ser sal e para ser luz custa um preço. É preciso a gente amadurecer, crescer, abrir o nosso coração e deixar Jesus reinar. Deixa realmente Jesus reinar. Eu tenho pedido para o Senhor todos os dias: Jesus, expurga de mim tudo aquilo que está oculto, que não te agrada em mim, e começa a arrancar de mim, porque eu quero viver o que o Senhor me colocou para viver nessa terra. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o tempo que eu tenho nessa terra, eu só sei de uma coisa: eu quero fazer a tua vontade. E é isso que precisa incendiar a nossa vida, irmãos. Nós temos feito visitas, e nessas visitas a gente tem alcançado muitas vidas com a palavra de Deus. Deus tem visitado pessoas, e pessoas têm se rendido a Cristo. Olha, se todo mundo saísse e começasse a anunciar o Evangelho, se todo mundo começasse a orar mais nas suas casas, viver mais em família, sabe? Se você tem um lar estruturado, tem base, aí você vai sair e vai fazer a diferença lá fora. O mundo vai ver a diferença na sua e na minha vida. Por quê? Porque nós estamos realmente vivendo Jesus dentro da nossa casa. E isso vai mudar a história de muita gente. Amém, irmãos? Olha só. Em João 3,3 diz assim: necessário vos é nascer de novo. Jesus quer que a gente nasça de novo. Jesus não nos quer de qualquer jeito. Ele quer que a gente viva para Ele. E lá no livro de Miqueias, logo na frente, no capítulo 4, versículo de 1 a 5, eu não vou ler todo, porque para ganhar tempo, eu vou só citar um pedaço desse texto, mas se você quiser ler, é Miqueias 4, de 1 a 5. Somos casa do Senhor, estabelecida por Deus, para que multidões sejam atraídas pelo Espírito Santo, através do poder do Evangelho, através de nós. Somos morada de Deus.
As pessoas vão ser atraídas para Deus através da nossa vida, não por nossa força, mas pelo que está em mim e em você, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, para levar nossas orações até o Pai. E Ele quer que a gente gema pelos outros, que nós possamos abrir o nosso coração, querido irmão e querida irmã, para que Deus realmente age através de nossas vidas, que sejamos mesmo dispostos, como Jonas se dispôs a ir a Nínive, ainda que ele não queria antes, mas depois do peixe, ele foi. Então que nós também possamos passar as turbulências e ir, para que não venha coisa pior. Então que nós possamos mesmo nos dispor a fazer realmente a vontade de Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele criou todas as coisas, e Ele nos formou a sua imagem e semelhança, para que através de nós a humanidade conhecesse o poder dEle. Então Deus quer ser conhecido através de mim e de você. Jeremias 31 a 35 também diz sobre esses tempos trabalhosos, onde nós podemos esperar em Deus e confiar em Deus e saber que somos morada do Altíssimo. Somos morada do Altíssimo. Confie no Senhor. Jonas 3:6, no versículo 6, diz assim, ó. Chegou essa notícia ao rei de... já li. Quando chegou a notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou. Ele se levantou, se posicionou. Por quê? Porque através de Jonas, ele conheceu o Deus de Jonas. Deus se fez conhecido através de Jonas para aquele povo. Deus quer fazer você ser um instrumento dele, onde você estiver, no trabalho, na escola, na universidade, ou em outros países ou nações da terra, ou em estados, cidades, onde você estiver, em casa, Deus quer fazer você instrumento dele. Deixa Deus alinhar a vontade dele com a sua e com a minha, em nome de Jesus. Para terminar, no tópico 4, há uma glória a ser revelada. Há uma glória a ser revelada através das dificuldades. Lá em Romanos 8:18 diz assim, ó: os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Todo sofrimento que nós passarmos nessa terra não se pode comparar com a glória que vai ser revelada. Isso nos dá ânimo, dá coragem, dá disposição para a gente fazer muito mais. Porque tudo que a gente fizer vai ter uma recompensa na glória. Não espere recompensa na terra, porque aqueles que esperam Deus para essa vida, a palavra de Deus diz que são os mais miseráveis pecadores. Jonas não queria que aquele povo de Nínive convertesse. Jonas não queria que aquele povo ruim tivesse a oportunidade. Mas quando ele passou pelo ventre do peixe, ele obedeceu à voz de Deus. Mas depois, no capítulo 4 de Jonas, que são só 4 capítulos, no capítulo 4 de Jonas, Jonas fica triste porque aquele povo converteu. E ele deseja morrer. Ele não queria que aquele povo convertesse mesmo. E aí Deus faz uma boboreira crescer e fazer sombra em Jonas. E no outro dia a boboreira morre e Jonas fica decepcionado, triste porque aquela boboreira morreu. E aí Deus fala para Jonas, olha só o que Deus fala para Jonas. Não estou conseguindo enxergar aqui. Eu não estou conseguindo ver por causa da claridade aqui. Mas aí, achei, versículo 9. É razoável essa vossa ira por causa de uma planta, Jonas? Ele respondeu, é razoável minha ira até a morte. Olha só. Tornou-se o Senhor, tens compaixão de uma planta que te não custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que na noite nasceu e no outro dia morreu, e eu não teria compaixão daquela cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Como Deus não teria misericórdia de uma população inteira de 120 mil habitantes? Como Deus não teria compaixão?
Se aquele povo nem conhecia de Deus, por isso eles erravam tanto. Muitas pessoas, irmãos, não têm noção do que eles estão fazendo de errado. Muitas pessoas não conhecem esse Deus que a gente conhece. E é por isso que Deus quis contar conosco. Ele não precisaria, mas Ele quis contar comigo e com você. Para que a gente falasse dEle. Para que a gente anunciasse o amor dEle, a misericórdia dEle. Olha quão maravilhoso é a misericórdia de Deus. Ele nos abraça. Ele nos faz ser consolado nos momentos de tristeza. Ele nos levanta do chão quando a gente está caído. Ele tem palavra de ânimo, de disposição para nós. Se nós estamos na frente de um trabalho, não tivermos essa segurança em Deus, o que vai ser dos outros? Nós estamos com um Deus todo-poderoso, um tesouro precioso, um vaso de barro, mas está dentro de nós esse poder, dentro de você, dentro de mim, está esse poder de mudar a humanidade. Esse poder de mostrar para a humanidade o amor e a misericórdia de Deus. Mas muitas vezes é mais fácil você apontar um erro para um, apontar um erro para o outro, condenar um, condenar o outro, e não olhar para dentro de você mesmo. É muito mais fácil olhar o defeito do outro, mas nós precisamos olhar o nosso. Nós precisamos acordar. Não podemos mais ficar nessa zona de conforto, não podemos mais ficar nessa sonolência espiritual. Vamos nos levantar, igreja do Senhor. Vamos nos levantar como guerreiros e guerreiras do Senhor para mudar essa nação, para mudar essa terra, através da nossa oração, através do nosso testemunho de vida. Que nós possamos ter caráter de Cristo, que nós possamos estar dispostos mesmo a viver esse evangelho de poder. É um evangelho de poder que quando Paulo pregou, almas se renderam ao Senhor. Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. É o mesmo evangelho. Só está faltando nós tomarmos posse e acreditar. Esse evangelho é fogo, é poder para mudar a humanidade. Uma pessoa que se rendeu a Jesus, teve um encontro com Jesus no poço, a samaritana, ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Outra pessoa que foi liberto, o endemoniado de Gadareno, ele ganhou 10 cidades para Jesus. E nós? E nós? Deus tem falado muito comigo nesses dias. E eu tenho certeza que quando abrir as portas para sair de casa, em nome de Jesus, as coisas vão mudar. Se eu e você atentarmos para o que Deus está falando. Porque o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Há uma glória para ser revelada para a humanidade. E eu e você podemos fazer parte disso. Então vamos fazer parte disso, querida igreja. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu vou estar orando aqui por cada um.